Eu quero cumprimentar os senhores e senhoras parlamentares que acompanham essa sessão, todos que assistem das suas casas. O que me traz à tribuna são as declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que, em entrevista à jornalista Leda Nagli, declarou que se a esquerda radicalizar, a resposta pode ser um novo AI-5, um ato institucional número 5. Veja, o deputado, ele se equivoca quando evoca esse instrumento, ao não se recordar, talvez, ou por não reconhecer, que em 1964 foi dado um golpe militar, e um golpe parlamentar aqui nessa casa, onde o presidente constitucionalmente eleito, o presidente João Goulart, foi deposto de maneira golpista aqui nessa casa. Então, nós vivíamos uma semidemocracia até 1968, quando o regime, acuado pelas manifestações das ruas, apelou para o AI-5 para fechar esse Congresso. Então, nós não vivíamos uma democracia, o ato institucional número 5 não foi baixado na vigência de uma democracia, com o Congresso funcionando, com as suas instituições regularmente funcionando. Foi um ato de força de uma ditadura para radicalizar. Mas o que me preocupa é que, no momento que nós vivemos hoje, a democracia brasileira tem 34 anos. São 34 anos de vivência democrática no Brasil. O período anterior, de 45 a 64, foi de apenas 19 anos de democracia. E nós tivemos o golpe. E agora, nesse momento, nós estamos vivendo ataques muito claros, muito diretos às instituições democráticas, às instituições republicanas, e tudo isso acontece com um ar de absoluta normalidade. Nós tivemos aí o episódio do vídeo do leão e das hienas, onde o presidente da República deixou muito claro a maneira como ele enxerga a nossa democracia, porque é uma alegoria, né? Ele é um leão acuado que não consegue governar porque o Supremo Tribunal Federal, a OAB, os veículos de comunicação, os partidos de oposição não permitem. Então ele publica, depois ele tira, depois ele pede desculpas, diz que vai se retratar e não se retrata. Depois um assessor reafirma. Depois o filho, que é deputado federal, vem aqui para essa tribuna e faz chantagem com a oposição, que, aliás, é preciso dizer, o presidente, com essa sua metodologia de trazer o caos para o nosso país, ocupa, inclusive, um bom espaço do que é da oposição. Porque as crises que a gente vive hoje, elas são, em boa medida, criadas pelo próprio presidente. Reagiu, por exemplo, à divulgação jornalística feita pelo Jornal Nacional, da citação do seu nome e investigação feita pelas instituições do Rio de Janeiro, com um vídeo ao vivo, diretamente da Arábia Saudita, completamente desequilibrado, atacando a imprensa, atacando o governador do Rio de Janeiro, atacando todos. Sim, um presidente, eu fiz questão de assistir aquele vídeo por inteiro. São 23 minutos de um completo ataque às instituições e à democracia. Então, essa é a metodologia que hoje governa o nosso país. Nós já assistimos aqui uma determinação de comemoração do golpe de 1964. Assistimos durante a campanha eleitoral o presidente dizer que não reconheceria o resultado das eleições. Isso por si só é um profundo ataque à democracia. Como você não reconhece, mas foi eleito e reconheceu porque foi eleito. Mas se tivesse perdido, faria como faz o candidato a presidente derrotado na Bolívia, que questiona o resultado. Questiona porque perdeu. Se tivesse ganho, estaria referendando. Então, a minha pergunta é: as nossas instituições estão de fato funcionando normalmente nesse país? Quando o Jornal Nacional revelou aquilo, o ministro da Justiça
o ex-juiz Sérgio Moro, partiu rapidamente para se transformar em advogado de defesa do presidente da República. O procurador-geral da República, escolhido fora da lista tríplice, deu uma declaração chamando de factoide aquela matéria. Mas a questão que precisa ser colocada com muita clareza é que, se está errado, o Jornal Nacional deve rever a sua posição. No entanto, essa investigação tem que continuar e ela tem que se aprofundar. E é preciso responder por que um porteiro do Rio de Janeiro envolveria o nome do presidente da República num assassinato cruel cometido contra a vereadora Marielle Franco. Essa é a resposta. Eu peço apenas 1 minuto para concluir, senhor presidente. Essa é a resposta que precisa ser dada ao povo brasileiro, no momento em que o senhor Queiroz ressurge do seu desaparecimento, com áudios em que ele dialoga com ele mesmo, ninguém sabe com quem ele está falando, mas onde ele tem planos para lotear e fazer rachadinhas aqui no Congresso Nacional, onde ele se diz abandonado. Então, senhor presidente, senhores parlamentares, quem está radicalizando não é a esquerda e não é a oposição. Quem está radicalizando esse país é o presidente da República, são seus filhos deputados, são seus apoiadores, são eles que estão dividindo esse país como nós nunca vimos. E não dividindo para somar uma maioria. O presidente não quer ter maiorias, ele quer ter minoria. E o que me entristece, senhor presidente, é ver que num momento como esse, o povo brasileiro está sendo distraído, enquanto reformas profundamente danosas ao povo estão sendo implementadas. Então, senhor presidente, repúdio a Eduardo Bolsonaro e o seu... Obrigado, nobre deputado Camilo Capiberi, pelo seu pronunciamento.